Se você acha que as suas reuniões, ou as reuniões não são tão produtivas assim para sua equipe, ou elas não conseguem resolver problemas, a gente vai te mostrar como é que você consegue fazer reuniões que sejam extremamente produtivas e dar resultado de fato para o seu negócio. A gente quer realmente que você entenda que o momento da reunião é o momento que você consegue resolver as coisas e realmente consegue dar resultado. Talvez você ache que a sua... Acho não, talvez não tenha realmente resultado com as reuniões que você faz, porque você talvez não planeje as suas reuniões, né? Não crie pautas do que você vai falar e o objetivo da sua reunião. Para que ela vai servir, tá? Então, é muito importante que você estruture, planeje ela, estruture o que você vai falar e o objetivo que você quer alcançar com essa reunião. E isso vale... Aliás, todas as coisas que a gente vai falar aqui, né? Independente de você ser sozinho no seu consultório, tá? Se você for sozinho no seu consultório, essa reunião talvez seja ainda mais importante, que talvez não seria uma reunião estruturada como seria para uma pessoa, ou 2, 3 pessoas, uma quantidade de pessoas que tem na sua equipe, mas um momento de reflexão estruturado que passa por uma reunião, com certeza, ainda que você seja só. Agora, se você tem outras pessoas na equipe, também vale essas dicas, elas são valiosas, talvez até muito mais valiosas, porque você vai ter que engajar outras pessoas. Eu acho que o engajamento tem muito a ver com organização, tem a ver com comunicação, e é tudo isso que uma reunião pode trazer pra gente, né? Então, o que o dentista faz? Na maioria, não vou falar só do dentista. O que acontece com o dentista e com muitos outros profissionais? Vamos marcar uma reunião e aí faz a reunião, né? Marca o dia lá, vai lá no dia 16, às 10 horas da manhã, faz a reunião e faz a reunião. Então, o cara não tem pauta, o cara não finaliza nem objetivo, uma ação concreta, né? Uma ação prática para terminar a reunião e aquilo tá completo e gerar algum tipo de benefício. Gera, no final do processo todo, apenas perda de tempo, né? A pessoa ficar discutindo coisas que talvez às não vezes sejam passa uma hora e meia falando e não chega a um ponto, não chega a um objetivo, entendeu? E aí realmente a pessoa sai com aquela sensação de que perdeu tempo de fato, né? E perde mesmo, a gente sabe. Eu cansei de ir para reunião, faculdade, negócios que eu participei, eventos e tudo mais, que é mais um bate-papo, é legal. Às vezes é legal um bate-papo e tal, mas reunião é um momento da gente tomar decisão, fazer as coisas acontecerem, né? A gente vai falar também sobre os objetivos de reunião, coisa legal. Mas, cara, terminar uma reunião sem resolução, sem ter um resultado, né? Eu acho que você acaba perdendo tempo. E a gente hoje está num ambiente de negócio que as ações elas precisam ser feitas rápidas, a tomada de decisão precisam ser rápidas para que você esteja na frente da sua concorrência. Além de estar na frente, e muito além de estar na frente da concorrência, é você saber o que o seu paciente, o seu cliente, de fato precisa. Né? E numa reunião tem insights para isso. É muita coisa, a gente estava até conversando agora sobre isso, é muita coisa para se resolver, né? E às vezes você não quer perder o tempo fazendo essa pauta, esse planejamento para sua reunião, né? Às vezes só, precisamos reúne, e aí dá no que dá, né? Não tem resultado, porque não tem um objetivo, enfim, só fala, e aí no final você não vê resultado muito por conta disso. Exatamente. A gente elencou um passo a passo de uma reunião que poderia finalizar numa reunião produtiva, né? Uhum. E a gente vai falar para vocês aqui. Acho que é o método que a gente usa para a gente conseguir terminar reuniões realmente produtivas. Vamos ser sinceros, às vezes realmente a reunião descamba para um momento mais demorado, porque as pessoas tendem a conversar, discutir mais assuntos, e por isso precisa ter estruturação. Ainda que tenha estruturação, ainda existe esse risco. E aí você, como um empreendedor, como uma pessoa que vai comandar a reunião, e talvez essa seja a dica zero para a reunião, é
é fazer você ser o comandante dessa reunião, porque não adianta, se você for para a reunião e deixar a reunião correr solta, ela vai descambar sim para essa falta de produtividade, talvez não tenha resolução final. Né? Mas como é que você pode planejar e fazer reuniões que sejam realmente produtivas? Então a gente já elencou alguns passos, né? E eu digo passos sim, passo 1, 2, 3, sequenciais, para que você construa uma reunião mais inteligente, que vai dar mais resultado. Lembrando aqui para vocês, antes da gente falar dos temas, do passo a passo, é que você pode transformar isso que a gente vai falar aqui num formulário, uma ferramenta sua própria, né? Para que você possa seguir esse passo a passo sempre que for fazer reunião. Eu tenho uma reunião para resolver um problema, sei lá, de organização do consultório. Então, cara, tenho lá meu formulário, você pode desenhar esse formulário no Word, né, seja lá no Excel, imprime, deixa ali uns caninhos dentro da tua gaveta, numa pasta, e toda vez que você for pensar em fazer uma reunião, preenche isso. Faz isso acontecer, porque vai facilitar. Lá na frente, quando você já tiver a cabeça já organizada para reuniões, talvez não seja tão necessário. Apesar de eu achar que vai ser interessante você fazer isso, até para você fazer o convite para as pessoas, né? Uma coisa que a gente pode, eu acho interessante quando você for fazer convites, seja uma coisa oficial, reuniões que sejam mais oficiais, até para transformar isso num evento um pouco mais importante, né? Se de fato for importante, porque também se não for importante não é legal fazer reunião, né? Tem esse detalhe, né, que a gente, até na pauta acho que a gente não colocou, mas se não for importante, não tem por que fazer reunião. Se você consegue resolver em 2 minutos, para que você vai reunir? Né? Mas esse passo a passo ele vai na direção de deixar essa tua reunião um pouco mais organizada e finalmente ela ter realmente resoluções. Né? Isso mesmo. Então, qual seria, acho que, o ponto inicial para uma reunião realmente produtiva? Então, você realmente saber o que é necessário para aquela reunião. Quais os objetivos, né? Quais os objetivos que você vai querer para aquela reunião, né? Então, acho que, mais do que qualquer coisa, reuniões que têm temas e que têm objetivos muito claros, elas, além de fluírem mais, elas começam já focadas no resultado. Isso mesmo. Né? Porque o resultado que você quer é cumprir um objetivo. Então, se você tem um objetivo e chega no final da reunião com um objetivo na linha, e se você souber comandar uma reunião, com certeza absoluta você vai ter resultado, ainda que não seja um resultado imediato e ainda que a sua reunião não seja 100% perfeita. Né? Então, quais são os objetivos principais? A gente listou aqui uma série de objetivos. Alguns que a gente costuma... Você pode, a gente listou aqui o que a gente faz. Né? Mas pode ser legal você saber. Então, e que você também pode ter outros aí, né? Que a gente não fale aqui. Que e você se pode tiver, listar. Coloca no comentário, né? Coloca no comentário se você estiver vendo isso no YouTube. Acrescentar aqui. Tanto faz. Tomadas de decisão, né? Os objetivos claros. Se tem um objetivo claro, vai ajudar. Quais são os objetivos principais? Tomada de decisão, medidas para você organizar o seu consultório, planejamentos. Eu quero planejar uma ação de marketing. Apresentar resultados dos seus colaboradores, acompanhar resultados das atividades que você passou para algum colaborador. Vamos reunir aqui para a gente conversar sobre o que cada um fez para atingir aquele objetivo. Né? Tomada de informações, gente, bora reunir aqui que eu quero saber como é que os meus pacientes estão querendo fazer as coisas, como é que estão se comportando na recepção. Olha, a gente vai fazer uma reunião sobre o procedimento XYZ, o que vocês acham? E ressaltar que a reunião não é só para resolver problema, né? A reunião é para tudo. Que a gente colocou aqui também para um objetivo também para resolver problema, né? Mas deixar claro aqui para vocês que não é só para resolver problema. Exatamente. Né? Não é porque deu uma bronca com algum paciente, alguma confusão, que você vai reunir só para resolver isso. Não, existem todos esses outros objetivos que você pode também fazer reunião. Reunião é para tudo que precisa ser resolvido em conjunto, tá? E eu digo assim, Thiago, mas você falou que eu posso fazer reunião só. Cara, você precisa de um momento de reflexão. Se você tá só, até as coisas mais simples você precisa fazer uma reunião com você mesmo. Mas se você pode resolver uma coisa em 2 minutos, fazer uma reunião, gastar um tempo com o seu colaborador, né? Vai lá, são 2 minutos,
tomada de ação. Não tem esse papo de ficar fazendo reunião para tomar ação de 2 minutos, né? E então esses são os motivos principais. Você pode ter o seu motivo também, outros motivos além desses, mas fica de olho principalmente nesses que a gente falou, porque pode ser que você teve que fazer alguma coisa nesse sentido e não fez uma reunião para alguém te ajudar a fazer isso, ou simplesmente não tinha clareza que durante aquele momento, poxa, eu preciso acompanhar um processo X, Y, Z, e não fez a reunião para acompanhar esse processo. E às vezes é legal você ter essa clareza, né? Quais são o segundo passo é você definir tipo de reunião. Vai ser uma reunião ativa, seus colaboradores e com você. Vai ser aquela reunião que você vai precisar de fazer um brainstorming, né? Como é que eu digo reunião ativa? Que as pessoas vão ter que se movimentar, né? Vão ter que dar muita opinião, você vai ter que escrever num quadro, você vai fazer votações, é uma reunião ativa, você vai realizar outras metodologias ativas para poder obter informações, tomar decisão, resolver problemas. Às vezes é um treinamento, né? A reunião vai ter um treinamento, você vai ensinar a sua auxiliar a esterilizar alguma coisa, ou então você vai ensinar ela a manusear algum instrumental. Isso tudo vai influenciar no local, na data, na hora, no tempo. Tudo vai influenciar para você continuar estruturando. Então, primeiro, você vai definir o motivo. Segundo, você vai definir o tipo de reunião. É ativa? É passiva? Você vai passar só um comunicado, né, pro cara? Thiago, mas uma reunião só de comunicado é importante? Dependendo do tipo de comunicado, você pode só mandar um PDF no e-mail, você pode fazer uma live, fazer um vídeo, mandar no WhatsApp da clínica ou do negócio. Não tem problema, né? Desde que seja oficial. Mas assim, evite que seja um comunicadinho pequeno, não precisa, né? Não tem necessidade, novamente. Quais os recursos que você vai precisar para esse tipo de reunião? Então, nesse tipo de reunião, é importante definir exatamente para você ver quais são o desdobramento dessa reunião, né? Que vai chegar no terceiro ponto, que é quem vai participar. Que recursos que a gente está falando, né? E de repente você precisa de um quadro, de repente data show, né? Um data show, ou você precisa de post-it, né, para você anotar, deixar tudo organizado. Você precisa pagar uma sala de reunião à parte, né? Recurso, dinheiro. Tá? Então, existem vários, tá, que você pode utilizar para poder desenvolver essa sua reunião. É isso aí. Aí tem o terceiro passo, que é quem vai participar. Quem irá participar, né? Você quer falar? Pode. Quem realmente é necessário para a reunião, tá? Então, por exemplo, se você tem que participar. Tá? Então, se é você e uma secretária e a reunião vai ser condizente para ela vai ter que participar, então é você e a sua secretária. Às vezes você pode ter uma equipe grande, né? Tem porteiro, tem a pessoa dos serviços gerais, tem a secretária, tem a auxiliar, enfim. E às vezes a reunião que você vai fazer, não precisa, por exemplo, da pessoa dos serviços gerais, não precisa do porteiro, entendeu? Então, quem tem que participar da reunião é realmente somente as pessoas que você quer transmitir o que você deseja. Eu acho que, e mais do que escolher as pessoas, também definir qual é a função de cada um nessa reunião, né? Sim. Porque dependendo do tipo, e novamente está olhando para a câmera, e dependendo do tipo de reunião que você definir, se for uma metodologia ativa, por exemplo, você precisa dizer antecipadamente o que cada um vai fazer. Sim. Para essa pessoa estar com o espírito preparado, para ela trazer os recursos, de repente precisa trazer alguma coisa de casa, ou do próprio escritório, do próprio consultório. Né? Então, dependendo de como você organizar isso, e das pessoas que você decidir, também é importante que você coloque para ele, né, qual vai ser a função. Até para que quando chegue na reunião todos saibam e não fiquem titubeando diante de uma ação que precisa ser tomada. Eu já fui para muita reunião, principalmente em faculdade. Nossa, reunião de faculdade gera pouquíssimo resultado. Dá para resolver com um e-mail na maioria das reuniões. Mas já vi para muita reunião em faculdade que era assim, cara, tu vai
tu vai ter uma reunião hoje. Aí chega lá, olha, bicho, tu vais fazer isso aqui, tu vais anotar a pauta. Aí tava sem papel, tava sem caderno, sem caneta, imaginando que eu ia entrar numa reunião só para assistir, só para ver o coordenador falar, né? Então, assim, e já fui para reunião que nem o coordenador tinha isso, papel e caneta para escrever. Então, assim, acho que é interessante você definir as pessoas e também a função que essas pessoas vão ter na reunião, né? E já que a gente está falando de pessoas, onde é que essas pessoas vão ficar? No local. Esse é o quarto passo, decidir, escrever lá no teu formulário, né, o local, né, que vai depender, precisa ser adequado, vai depender do tipo de reunião, da quantidade de pessoas, da função que essas pessoas vão exercer e dos recursos que você vai utilizar também, né? Justamente. Isso vai precisar ser adequado a esse tipo de atividade, né? Eu já tive, por exemplo, já participei no coach, por exemplo, no curso de coach, eu participei no curso de coach eu participei de reuniões que a gente precisava usar o espaço todo. Então tinha uma pirâmide no centro da sala, que era gigantesca, e você, à medida que ia fazendo a atividade, você ia subindo essa pirâmide. Uhum. Então, tipo, tinha que usar a sala inteira. E era uma coisa muito lúdica e muito interessante pro processo. Se não tivesse aquilo ali, talvez ficasse um pouco fora, né? Então, a gente está falando de uma aula, mas às vezes uma reunião Sim. espera ou precisa de uma sacada dessa para que você engaje as pessoas, né? Então, o local da reunião também é influenciado por tudo isso que eu falei e precisa ser adequado ao tipo de transformação que você quer causar após essa reunião, né? O objetivo, o objetivo é engajar os meus colaboradores a venderem mais, né? Vender, sei lá, clareamento para os pacientes que eu já tenho na minha lista. Cara, se isso depender de uma sala enorme para fazer uma ação ou uma metodologia ativa, e isso realmente for relevante para aquilo ali, para engajar os caras, faz desse jeito. Aluga um espaço que seja adequado. Às vezes a gente deixa de fazer uma atividade bacana porque a gente não quer alugar um espaço e o impacto acaba sendo menor. Então, acho importante. E além disso, tem que ter o tempo que você vai estipular para sua reunião, para que não fique aquele blá, 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 e não chegue a lugar nenhum, ou então demore tanto, fique tão cansativa que quando você for falar o que realmente que é o objetivo, as pessoas já estão nem prestando mais atenção, entende? Então, o ideal é que você estipule um tempo de reunião, tá? Para que as pessoas elas fiquem ali engajadas esperando o objetivo final de tudo. Esse quinto passo, tempo, ele é talvez de todos o que te ajuda a realmente chegar no objetivo, né? Você tem um objetivo, beleza, mas se você demorar muito tempo discutindo assuntos que talvez não sejam relevantes para o avançar do processo, você não vai chegar no objetivo. As pessoas não vão se sentir pressionadas a chegarem até ali. E o pressionado não é um pressionado negativo. Uhum. É um pressionado de, gente, bora focar, né? Vamos definir o limite de término para que as pessoas foquem 100% no resultado final. Então, se o meu objetivo é tomar uma decisão se a gente vai atender na hora do almoço ou não vai atender na hora do almoço, então a gente tem que discutir a questão do tempo, quais são os recursos que a gente vai precisar, vai ter que pagar hora extra. Então, isso, de uma forma ou de outra, só vai acontecer, as pessoas só vão tomar decisão se realmente a coisa andar na direção de limitar o tempo e focar naquilo que foi definido como objetivo, né? O sexto passo é definir quando. Por que a gente diz que o quando ele vai no sexto passo? Porque sala de reunião depende de espaço físico. Às vezes o espaço não está 100% disponível. Às vezes você precisa alugar, de repente, o auditório lá do prédio comercial que você trabalha, né? Ou um co-work, né? Uma sala, enfim. E às vezes o recurso disponível para essa reunião, num dia, por exemplo, segunda-feira, aquela sala é mais barata, né? Então tudo isso vai depender, tudo isso vai ajudar muito você a tomar a decisão. Então, o quando, para mim, é o último passo. Último não, porque a gente pode também falar de outros passos aí, mas para a gente, na nossa ideia de organização, é o último passo, porque você vai realmente delimitar aquilo que vai transformar a reunião numa reunião que seja adequada e
com custo, com recurso que seja adequado também para você. O Marcelo Vilhena está dizendo que a organização, para a organização tem o Evernote App, muito interessante, de reunião. Marcelão, cara, perfeito. Eu acho que aplicativos ajudam muito, muito, principalmente esses aplicativos de organização, de notas, que tem template, que você pega toda essa sequência, que a gente disse para vocês, do primeiro até o 6º passo, e clica um botão, ele já aparece para você automaticamente. Muito legal. A gente usa o Notion. O Notion, ele é um aplicativo fantástico, ele tem uma linha semelhante do Evernote, mas o Evernote é muito mais focado em notas, né, mas ele tem template também. E o Notion, ele tem um negócio do banco de dados, é bem interessante, a gente usa inclusive para organizar nossos conteúdos, e eu uso para organizar processos da Odonto-i principalmente, né? Mas perfeito, a gente tem que usar as ferramentas que a gente pode ter. Ah, Thiago, mas eu não tenho ferramenta, não tenho Evernote, não quero assinar o Evernote. O Evernote tem gratuito, mas se não me engano a ferramenta do template não tem. Mas se você não tiver, cara, não pode ser desculpa para você não organizar sua reunião. Usa o Word, imprime em papel e escreve no braço, mas não deixa de fazer, né? Ou na sua agenda, desde que você siga, para você lembrar, é um atalho mental, né? A gente diz, quando a gente faz esses vídeos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, é para criar um atalho mental, para facilitar a sua vida, até que você internalize o processo. Isso. Né? E faça de forma orgânica, sem precisar necessariamente de uma muleta, de um papel, de um formulário. Hoje, eu me considero um cara mais organizado, porque eu tive que lançar mão dessas coisas. Eu era um cara extremamente desorganizado, não pensava muito nessa questão de como que a reunião era importante, tudo mais. Hoje, cara, as minhas reuniões são diretas ao ponto, às vezes para 1 hora resolve em 15 minutos, porque a gente já entende que tem que ser 100% focado naquele objetivo. Beleza? E o que a gente ganha, o que o dentista ganha quando ele faz uma reunião mais produtiva, quando ele se organiza, ele faz o passo a passo que a gente disse para vocês aqui. Quais são os ganhos desse cara? O que o negócio dele vai ganhar? Ele vai, com certeza absoluta, ele vai se comunicar melhor com a equipe. Né? Além de se comunicar, ele vai se relacionar melhor com a equipe dele. Com certeza. Sem comunicação não há relacionamento, né? Com certeza. E é muito legal quando a gente tem colaboradores que são engajados, né? E quando você se engaja também, e eu acho que isso tem muito, muito a ver com o quanto que você se comunica, o quanto que tem de tá acontecendo isso e tem um feedback. Olha, tá acontecendo isso aqui. Doutor, tá acontecendo isso aqui. E, cara, tá acontecendo isso porque a gente fez desse jeito. Né? Então, esse feedback ajuda, e eu acho que isso em qualquer relacionamento, no negócio ainda mais. Eu acho que a gente discute internamente, sempre com nossos colaboradores e tal, mas um momento solene, como uma reunião, ele causa uma impressão de agora a gente vai ter que decidir isso aqui. Não vai ficar nessa bagunça da gente ficar lá em porta de corredor. Né? Tá todo mundo reunido, vamos criar um compromisso para fazer a coisa acontecer. E a reunião tem esse poder, eu acho muito, muito interessante. De facilitar essas tomadas de decisões. Né? É legal, porque se você tem informação, você tem as pessoas comprometidas, tomar a decisão fica mais fácil. Né? Justamente. E também facilita as ações práticas, né, que a gente precisa tomar. Né? Que o objetivo daquela reunião foi para tomar alguma decisão, para tomar uma ação ali no consultório para trazer mais resultado. Né? Então, a reunião também vai servir para isso. E, consequentemente, se você tem reuniões mais produtivas, se você tem reuniões que são mais focadas no objetivo, consequentemente, você vai ter muito mais eficiência do seu negócio. E assim, quando a gente fala de reuniões para equipe, e ainda que você seja uma equipe, só você no caso, eu acho que o principal é realmente você conseguir engajar as pessoas a realizar as coisas que a gente objetivou naquela reunião. Novamente, não acho que precisa ser feita a reunião para coisas que a gente pode resolver em pouco tempo, em 2 minutos, com ações simples. Existe até um método que chama método GTD. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é Getting Things Done. E ele tem lá todo um fluxograma complexo. Eu
Depois a gente coloca no link da descrição o que é o método GTD, para você ver um vídeo aí de algum colega. A gente não falou sobre isso ainda não, né? Não. Nenhum vídeo no Instagram, no nossas redes sociais. E é legal até a gente anotar para falar sobre o método GTD. Mas assim, uma das coisas que tem lá no método é assim, cara, se essa ação demandar apenas um passo, e esse passo demorar menos do que 2 minutos, faça imediatamente. Não espere. Então, o método GTD é um método que está focado ali na caixa de entrada. Chega uma demanda, você coloca numa caixa de entrada, igual o e-mail. Então, toda vez que chega, vai ter uma hora que você vai ter um amontoado de coisas para fazer, e você vai processar isso. O que é processar? É pegar um por um e dizer, isso aqui dá para fazer? Não, não dá para fazer. Separa. Isso aqui dá para fazer? Então, quando você faz esse processo, sei lá, toda segunda-feira de manhã ou todo dia de manhã, que você vai selecionar as ações, se você pega essa ação pode ser feita em 2 minutos, em até 2 minutos, você vai lá e executa na hora. Então, não precisa fazer reunião para isso. Então, eu acho que a regra de ouro é essa. Se você vai depender de pessoas, e se você vai demorar muito mais do que 2 minutos para realizar, para possibilitar a realização daquele processo, seja ele, como a gente falou, tomada de decisão, obtenção de informação, problemas, planejamento, qualquer uma das coisas que a gente falou, que estão nos nossos mapas mentais, que você daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, planeje uma reunião, ainda que essa reunião seja de 15 minutos, 20 minutos, para você realmente resolver o seu problema. Eu acho assim, reunião é uma coisa que é importantíssima, não pode deixar de ser feita. Fazendo isso na sequência que a gente falou para vocês, com certeza, organizando, né, parametrizando as ideias dessa reunião, nessa sequência, com certeza absoluta, você vai ter sucesso nessa reunião, e eu tenho certeza absoluta que, em consequência de uma boa reunião, você vai ter resultados, e tendo resultados, a gente cumpre o nosso objetivo, que é o sucesso do dentista, junto a vocês. A gente está, todos os vídeos que a gente faz, a gente está deixando agora o mapa mental desse vídeo, inclusive desse vídeo já está disponível lá na página. Você tem acesso a essa página clicando no link que vai estar aqui embaixo, tem o link do mapa mentais. Tem também no Facebook, você vai encontrar no vídeo, e isso. No YouTube também vai estar lá o link que você pode baixar. Exatamente. Se você gosta desse conteúdo, acredita que a gestão e o marketing podem melhorar a odontologia, continua seguindo a gente. A gente produz um conteúdo exatamente para você que quer realmente mudar o seu consultório, reconstruir o seu consultório, acredita que realmente, e nós acreditamos fortemente que a gestão e marketing realmente pode mudar isso, inclusive o geral, a odontologia toda, porque quando todo mundo tem a noção do que pode fazer, não agride coleguinha, não pensa que a concorrência atrapalha e nem que a profissão é ruim. A gestão e o marketing fazem essa mágica. E fazem toda a diferença. E a gente distribui esse conteúdo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e no YouTube e no nosso grupo do Telegram. Nossa meta do grupo do Telegram são 100 insights, e lá a gente fala só sobre insights. 100 insights da nossa vida durante um ano. Outros conteúdos que a gente vai fazer para vocês. Agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.